Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e hoje nós vamos ver uma atividade interativa sobre o conteúdo que nós vimos agora nas aulas anteriores. Vamos ver se nós recordamos? A atividade interativa hoje é sobre o presente contínuo, Present Continuous. Eu sou a professora Silene e nós vamos ver um pouquinho sobre o componente curricular de hoje. Componente curricular é língua inglesa, a nossa aula é do 6º ano, a unidade temática é o presente contínuo, Present Continuous, e a habilidade é a habilidade 20 do 6º ano, que visa utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso, ações que estão em continuidade. Então, hoje nós vamos revisar um pouquinho do que indica o presente contínuo. O próprio nome diz, presente contínuo, algo que há continuidade. Então, o presente contínuo, ele faz o quê? Ele é um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala ou ações que irão acontecer. Então, logo que nós temos que revisar para poder fazermos a nossa atividade agora em seguida. Então, esse tempo verbal, ele indica ações que estão acontecendo no momento ou que, digamos assim, que acabaram de acontecer. Relembrando, quando é que nós usamos esse tempo verbal? Para indicar uma ação que está acontecendo agora, neste momento, uma ação que acontece num período delimitado de tempo, um período curto, não é isso? Quando eu falo, por exemplo, eu irei ao parque no domingo. Essa forma verbal, ela abrange mais ou menos o sentido dessa frase. Uma ação planejada para um futuro breve, que foi a frase que eu acabei de dizer, certo? Então, se essa ação for planejada para um futuro breve e um futuro não muito distante, nós também podemos usar o presente contínuo. Aqui, como nós construímos as frases no presente contínuo? Nós temos o sujeito, que é a pessoa, o verbo to be no presente, e a forma que ele possui no presente é am, is e are. Lembrando que am é para a primeira pessoa, is nós usamos para he, she e it, e are para you, we e they. Mais o verbo principal com o acréscimo do ing, do ing e o complemento da frase. Então, a estrutura básica do presente, da formação da frase no presente contínuo é essa. Sujeito, o verbo to be no presente, o verbo principal com o acréscimo do ing e o complemento dessa frase. Coloquei um quadro aqui para nós revermos um pouquinho as regras do uso do ing. Grande parte dos verbos, eles aceitam sim só o acréscimo do ing, sem sofrer nenhuma modificação. Mas nós vimos que há umas regras, há umas exceções. Quais são elas? Se o verbo for terminado em e, por exemplo, nós vamos retirar o e e acrescentar o ing. Olha o exemplo aqui, o verbo have termina em e, retiramos esse e e acrescentamos o ing, having. Write, que é o verbo escrever, retiramos o e e acrescentamos o ing, writing. Agree, da mesma forma. Aqui, como ele tem essa exceção acontece porque ele possui dois es dobrados. Logo, nós só acrescentamos o ing. Agora, se os verbos for monossilábicos, que possuem somente uma sílaba, e ele terminar em consoante, vogal e consoante, o que nós fazemos? Dobramos a consoante no final e acrescentamos o ing. Exemplo, cut, consoante, vogal e consoante. Aqui o que nós fazemos? Dobramos a última letra e acrescentamos o ing, cutting. Lembrando que todos esses verbos aqui são para a construção do presente contínuo. Stop, que é o verbo parar. Consoante, vogal, consoante. Dobramos a última letra e acrescentamos o ing. Agora, se esse verbo for terminado em ie, nós vamos retirar o ie e acrescentar o y mais o ing. Exemplo, die, que é o verbo morrer. Retiramos o ie e acrescentamos o y e o ing. Lie, verbo mentir, retiramos o ie e acrescentamos o y mais o ing, lying, mentindo. Então, aqui essas são as regras que nós vimos na aula anterior. Aqui nós somente pincelamos para nós refrescarmos a nossa memória e fazermos a nossa atividade interativa. Então, aqui nós vamos fazer os exercícios do Present Continuous, relembrando todas essas regras. Eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem a atividade e em seguida nós vamos tirar a dúvida de cada questão. A primeira questão pergunta: qual alternativa está incorreta?
de acordo com o uso do present continuous, que nós vimos aí a formação de frases e a construção. Qual dessas frases aqui ela está incorreta? Gostaria que você observasse cada frase, analisasse, lembrando que para a formação das frases no presente contínuo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar o sujeito, o verbo to be no presente, o verbo principal com acréscimo do ing, mais o complemento. Então, analisem essas frases e vejam qual está incorreta de acordo com essa estrutura. Eu vou dar um minutinho para vocês e já nós voltamos para a correção. Bem, nós tivemos esse minuto aqui para avaliar. E qual será a alternativa incorreta? Qual foi o que você marcou? Letra A, B, C ou D? Vamos ver? Então, de acordo com o que nós vimos aqui, a letra B aqui está incorreta. Por quê? Nós temos aqui o verbo do, ele é auxiliar do simple present, ele não é utilizado no presente contínuo e não no presente continuous. Então, aqui todas essas outras frases nós vimos que ela é a construção de acordo com o que nós estudamos. Então, aqui, do I begin, Eve, with your son, está incorreto, certo? Muito bem, se você acertou, isso significa que você prestou bastante atenção ao que nós explicamos. A próxima questão fala, pede para você escrever nas formas negativa e interrogativa a seguinte frase. I am doing my own meal. Aqui nós temos essa frase na forma afirmativa. Eu vou dar um minutinho para vocês lembrarem daquela regra de como nós formamos as frases negativas e você vai avaliar somente a forma negativa. Depois nós fazemos a interrogativa. Um minutinho para você observar como nós construímos essa frase na forma negativa. Tempinho para vocês. Bem, aqui nós voltamos e como vai ficar essa frase na forma negativa? Deu para entender direitinho? Vamos ver? Na forma negativa nós temos a seguinte construção. I am not. Lembrando que para construir as frases no presente contínuo, nós temos o sujeito, o verbo to be mais o not. Isso no caso da forma negativa. O verbo principal com o acréscimo do ing, de acordo com as regras, e em seguida o complemento. Então, a forma negativa vai ficar I am not doing my own meal, certo? Agora, você vai construir essa mesma frase aqui do enunciado na forma interrogativa, para nós observarmos a diferença. Um minuto para vocês observarem essa construção e nós já voltamos. Bem, vocês viram a forma negativa. Agora, vamos ver como ficou essa frase na forma interrogativa. Será se você conseguiu acertar? Vamos ver lá? Aqui na construção da frase interrogativa ficou como? Am I doing my own meal? O que foi que houve aqui de diferente? Ó, no enunciado que nós passamos, nós vimos que antes vai haver uma inversão. Primeiro o verbo to be, em seguida o sujeito. E o verbo com o acréscimo do ing mais o complemento. Então, na forma interrogativa ficou Am I doing my own meal? Pergunta, não esquecendo que tem que haver aqui o ponto de interrogação. Então, se você acertou, muito bem, é assim que nós queremos. Próxima questão. Aqui vocês vão escolher a opção correta das frases que nós vamos colocar a seguir. A opção correta de acordo com a construção desse verbo com o acréscimo do ing, de acordo com aquelas regras que nós vimos, certo? She is, espaço, aqui nós vamos completar com o verbo run,
away from the police. Como vai ficar o verbo run aqui no presente contínuo? Letra A, B ou C? Observem, de acordo com as regras que nós vimos, e eu vou dar um minutinho e nós retornamos, certo? Bem, você observou, você analisou, e qual opção você marcou? Letra A, B ou C? She is running. Aqui o verbo run, ele segue aquela regra. Ele é um verbo de uma só sílaba, com consoante, vogal e consoante, e a regra é, quando for dessa forma, nós dobramos a última letra e acrescentamos o ing. Por isso que ficou running. Letra A é a opção correta. Nós temos mais uma frase. We are not, espaço, to our parents. Aqui o verbo lie, o verbo mentir. Qual dessas opções é a correta quando nós vamos colocar, digamos assim, esse verbo com o acréscimo do ing de acordo com as regras que nós vimos? Letra A, B ou C? Um minutinho para vocês analisarem, nós já voltamos com a correção. Bem, aqui nós vimos que nós temos o verbo lie e ele termina com IE. Qual é a regra do IE? Isso, ó. Quando o verbo terminar em IE, nós retiramos esse IE, acrescentamos o Y e o ING. Então, logo aqui ficou lying. We are not lying to our parents. Nós não estamos mentindo para os nossos pais. Próxima frase. Animals are... Nós vamos completar com o verbo die em Amazônia. O verbo die é o verbo morrer. Ele vai com aquela mesma regra que nós vimos na questão anterior. Será se você vai lembrar? Um minutinho para você responder e nós voltamos já já com a correção. Bem, o que nós vimos agora? Que quando o verbo termina em IE, o que nós fazemos? Retiramos esse IE, acrescentamos o Y e o ING. Então, a questão certa é a letra A. Dying. Animals are dying in Amazônia. Os animais estão morrendo na Amazônia. Muito bem, gostei de ver. Aqui nós temos mais uma frase para completarmos. They are lots of money. Make. O verbo make, com acréscimo do ing, ele vai ficar de que forma? Qual dessas três formas é a forma correta? Um minutinho para você analisar e nós voltamos. Bem, aqui nós vimos que o verbo they are, o verbo making, ele termina em E. Qual é a regra dos verbos que terminam em E? Retiramos o E e acrescentamos ING, making. Então, a opção correta é make. They are making lots of money. Eles estão fazendo muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro. Muito bem, eu gostei de ver. Temos mais uma questão aqui. She is, o verbo excel. Nós vamos em her studies. Está de que forma em seus estudos? Excellent, excellent ou excelling? Qual a forma correta? Vamos observar aqui e já nós voltamos com a correção.
a alternativa que vai completar essa frase corretamente? Letra A, B ou C? Qual foi a que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Muito bem, letra A, excellent. Dessa forma aqui, o que nós fizemos? Como o verbo termina? Ele é um verbo que a última sílaba é tônica, excel, a última sílaba é tônica. O que nós vamos fazer? Quando acontece dessa forma, nós dobramos a última letra e acrescentamos o ing. Nesse caso aqui, o verbo é um verbo de sílaba, possui 2 sílabas, e ele vai entrar nessa regra que nós vimos na aula anterior. Muito bem, se você marcou a letra A, está correta. Mais uma aqui. Are you, verbo stop, com acréscimo do ing. Vai ficar como? Now. Are you, now. Verbo stop. Qual é a opção correta? Analise as 3 questões e nós já voltamos para corrigir. Bem, qual foi a opção que você marcou? Letra A, B ou C? O verbo stop, ele vai ficar de que forma? Stopping. Verbo stop, nós vimos na regra que ele possui somente uma sílaba, e quando esses verbos que possuem somente uma sílaba, que terminam em consoante, vogal e consoante, nós dobramos a última letra e acrescentamos o ing. No caso, stopping, parando. Você está parando agora? É uma pergunta. Nessa segunda questão, você vai marcar um X nas alternativas que preenchem essas lacunas das frases abaixo de forma correta, todas essas frases que virão a seguir. Então aqui, she, videogame, she and playing, ou she is playing, ou she are playing. De acordo com o sujeito, qual é a forma correta que nós vamos completar essa frase? Observem o sujeito e vejam qual a forma correta do verbo to be que nós vamos utilizar em seguida o verbo principal. Um minutinho para você observar e nós já vemos essa questão. Bem, nessa segunda questão aqui, nós vimos que nós temos o sujeito she, lembrando que she é ela, para ela eu uso am, is ou are. Isso nós deveríamos ter pensado antes de responder a questão. E o verbo aqui está da mesma forma, então a forma correta é she is playing videogame. Ela está jogando videogame. Por quê? Is nós usamos para he, she, it, e o verbo aqui está construído da forma que nós vimos com todas as regras do uso do ing. Então, a opção correta é a opção da letra B. Muito bem, gostei de ver. A próxima frase que nós vamos completar, nós temos o espaço, tens. Qual a forma correta para completar essa frase? I am playing, I is playing ou I are playing? Qual é a forma correta? Observe, analise, daqui a um minutinho nós voltamos para conferir essa questão. Bem, qual foi a opção que você escolheu? Letra A, B ou C? Você analisou, viu a forma correta do verbo to be? Vamos ver lá? I am playing. Lembrando que para am eu só uso para a primeira pessoa do singular. I am playing tênis. Eu estou jogando tênis. Então a opção correta, letra A. Se você acertou, gostei de ver. A próxima questão, nós temos aqui you, o espaço e golf. You am playing, you is playing ou you are playing golf. Qual a opção correta? Analise as 3 alternativas e nós vamos já conferir.
Bem, nessa questão aqui você analisou a letra A, B e C. Qual foi a conclusão que você chegou? Vamos ver se você acertou? Aqui nós temos you are playing, você está jogando golfe, certo? Então aqui nós vemos que para you eu uso are. Tanto para you, we e they nós vamos usar are, que é a forma correta do verbo to be. Então aqui, essa foi a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham buscado responder, buscado interagir. E próxima aula nós vamos com mais um assunto, com mais conhecimento. Não deixem de assistir, não deixem de acessar o nosso canal e verificar todas as aulas que nós temos por lá. Bye, bye. Até a próxima aula.